8 sinais que o Espírito Santo te dá quando você está prestes a desistir e poucos cristãos conhecem. Chega um momento em que a alma não quer mais discutir, explicar, justificar ou tentar ser forte. Não é rebeldia, é esgotamento. Você não está fazendo drama. Você está cansado de lutar por dentro enquanto mantém tudo funcionando por fora. A fé ainda existe, mas a energia emocional acabou. E o que mais dói não é o problema em si. É o barulho constante dentro da cabeça que não deixa você descansar nem quando tudo está em silêncio. Nesse ponto, desistir começa a parecer menos uma fuga e mais um pedido de paz. Não porque você queira abandonar Deus, mas porque não consegue mais sustentar a tensão. Você continua orando, mas as palavras estão curtas. Continua crendo, mas sem entusiasmo. Continua andando, mas sem saber por quê. Isso gera culpa, porque poucos cristãos falam sobre esse lugar. Mas é exatamente aqui que o Espírito Santo costuma agir de formas que quase ninguém ensina. Quando a alma chega ao limite, ela para de fingir, para de performar espiritualidade, para de buscar respostas bonitas. E esse silêncio interior não é vazio, é um sinal. Um sinal de que os recursos humanos se esgotaram, de que você não consegue mais se sustentar sozinho. E quando isso acontece, algo começa a se revelar. Antes da desistência real, antes do colapso visível, surge um primeiro sinal silencioso, que quase sempre é ignorado. Uma sensação estranha de vazio antes do fim. Esse vazio que aparece não é a ausência de Deus, é a ausência de força própria. Você sente como se algo tivesse sido drenado de dentro de você. O entusiasmo foi embora, a urgência diminuiu, a vontade de reagir desapareceu. E isso assusta, porque parece perda. Mas, na verdade, é exposição. É o momento em que a alma não consegue mais se apoiar em motivação, rotina ou expectativa. Esse vazio surge quando você chegou ao limite do que consegue carregar sozinho. Não é o fim da fé, é o fim do esforço humano como base. O Espírito Santo permite esse esvaziamento não para te deixar fraco, mas para te impedir de continuar se sustentando por mecanismos que já não te mantêm vivo por dentro. O vazio revela a verdade. Você não aguenta mais. E reconhecer isso não te afasta de Deus, te aproxima. Muitos tentam preencher esse vazio rapidamente, com distrações, com mais tarefas, com espiritualidade automática. Mas esse espaço existe por um motivo. Ele prepara o coração para perceber outros sinais mais claros, mais desconfortáveis, mas também mais honestos. Porque quando a alma fica vazia, ela começa a mostrar o que realmente importa e o que já não sustenta mais. Perda de motivação até para coisas que você ama. Depois do vazio, algo ainda mais desconcertante começa a acontecer. Você percebe que a motivação desapareceu até nas áreas que sempre fizeram sentido para você. Coisas que antes traziam alegria, agora parecem exigir um esforço enorme. Atividades que costumavam renovar suas forças, hoje só drenam energia. Pessoas que você ama continuam importantes, mas você não consegue mais se entregar como antes. Não é indiferença, é exaustão profunda. Esse sinal costuma gerar muita culpa, porque o cristão aprende a interpretar a falta de motivação como frieza espiritual ou ingratidão. Mas, na maioria das vezes, não é isso. O que está acontecendo é que a alma chegou ao limite de viver sustentada apenas por compromisso, rotina e obrigação. Você continuou dando, servindo, insistindo, mesmo quando já não havia espaço interno para receber. E o Espírito Santo, em sua misericórdia, começa a interromper esse ciclo. A perda de motivação não vem para destruir o que você ama, vem para revelar o quanto você tem se esquecido de si mesmo diante de Deus. Quando tudo vira esforço, até o que é bom começa a pesar. E Deus não deseja que você viva carregando o bem
como se fosse um fardo. O que ele constrói em você não deveria te afastar da vida, mas te aproximar dela. Nesse estágio, a alma para de responder aos estímulos externos. Palavras que antes animavam agora parecem vazias. Incentivos que antes funcionavam agora não alcançam o coração. Isso não significa que você deixou de se importar. Significa que algo dentro de você está pedindo reorganização. Está pedindo verdade. Está pedindo descanso real, não apenas pausas superficiais. O Espírito Santo não retira a motivação por crueldade. Ele retira porque sabe que, se você continuar assim, vai acabar se afastando ainda mais. Quando a motivação some, ele está protegendo você de decisões tomadas no automático, de compromissos assumidos sem vida, de uma fé sustentada apenas pela aparência. É um freio interno, um alerta silencioso. Esse sinal também revela algo importante. Você não perdeu o amor, perdeu a energia. E isso muda tudo, porque amor pode ser restaurado rapidamente quando há descanso e realinhamento. Energia emocional, quando ignorada por muito tempo, cobra um preço alto. Deus não espera que você continue funcionando quebrado por dentro só para manter tudo de pé por fora. Aqui nasce uma tensão difícil de explicar. Você pensa em parar, mas não quer ir embora. Pensa em desistir, mas não deseja abandonar Deus. Existe um conflito real entre o cansaço e o vínculo, entre a vontade de silêncio e o desejo de permanecer. Essa contradição não é sinal de fé fraca. É sinal de que ainda há algo vivo dentro de você que não quer morrer, apenas não aguenta mais lutar sozinho. Quando esse conflito aparece, muitos tomam decisões precipitadas, cortam tudo, se afastam de tudo, acreditando que a única saída é o rompimento. Mas o Espírito Santo está sinalizando algo diferente. Ele está dizendo que não é hora de fugir, é hora de entender. Não é hora de abandonar, é hora de reconhecer limites. Não é hora de se culpar, é hora de escutar o que essa falta de motivação está revelando. Porque logo depois desse sinal, outro ainda mais delicado costuma surgir. Pensamentos de parar começam a aparecer, mas curiosamente, sem o desejo real de abandonar tudo. Entender essa contradição é essencial para não confundir exaustão com desistência definitiva. Pensamentos de parar sem o desejo real de ir embora. Depois que a motivação diminui, algo ainda mais inquietante começa a surgir. Pensamentos de parar aparecem com frequência. Não como uma decisão clara, mas como uma ideia recorrente. Você se pega imaginando como seria simplesmente interromper tudo. Dar um tempo, sumir um pouco. Não porque você queira abandonar Deus, a fé ou a vida que construiu, mas porque a pressão interna ficou insustentável. Essa é uma das experiências mais mal interpretadas no caminho cristão. Muitos acreditam que, se pensam em parar, é porque já desistiram por dentro. Mas isso não é verdade. Esses pensamentos não nascem do desejo de ir embora, nascem do desejo de aliviar a dor. São um pedido inconsciente por silêncio, por descanso, por socorro. A alma não quer fugir de Deus. Ela quer parar de sangrar em silêncio. O Espírito Santo permite que esses pensamentos venham à superfície para revelar algo essencial. Você não está questionando a sua fé, está questionando o custo emocional de continuar do jeito que está. Há uma diferença enorme entre desistir da caminhada e desistir do peso que você está carregando nela. E na maioria das vezes, o que você quer largar não é Deus, é a sobrecarga. Esse sinal é delicado, porque vem acompanhado de culpa. Você se pergunta como um cristão pode pensar em parar. Como alguém que ama a Deus pode se sentir assim. E essa culpa só aprofunda o cansaço, porque te impede de ser honesto. Mas Deus não se assusta com esses pensamentos. Ele os vê como vê o choro de alguém que já não consegue pedir ajuda com palavras bonitas. Quando esses pensamentos surgem,
Algo importante está acontecendo. A alma está chegando ao limite de sustentar tudo sozinha. O Espírito Santo está revelando que continuar no automático pode te levar a um rompimento real mais adiante. Por isso ele traz o pensamento agora, enquanto ainda há vínculo, enquanto ainda há sensibilidade, enquanto ainda há desejo de permanecer. Repare bem, mesmo pensando em parar, você não deseja ir embora de verdade. Você não quer abandonar a presença de Deus, não quer perder a fé, não quer destruir o que foi construído. Isso revela que a esperança ainda está viva, mesmo ferida. Revela que o que está quebrado não é a fé, é a resistência emocional. Esses pensamentos funcionam como um sinal de alerta, não como uma sentença. Eles dizem que algo precisa mudar antes que o cansaço se transforme em desistência real. Ignorá-los é perigoso. Reprimi-los é ainda pior. O caminho saudável é escutá-los com discernimento, sem culpa, entendendo o que estão tentando comunicar. O Espírito Santo usa esse sinal para te proteger, para te impedir de continuar empurrando limites que já foram ultrapassados, para te mostrar que a força que você vinha usando não é infinita. E que continuar sem ajustar o ritmo, as expectativas e os pesos pode te levar a um colapso que não precisava acontecer. Logo depois desse sinal, outro se manifesta com clareza ainda maior. Um cansaço que não passa com descanso físico, um desgaste que o sono não resolve, que a pausa não cura, que o tempo livre não repara. Entender esse tipo de cansaço é essencial para não confundir exaustão espiritual com simples fadiga do corpo. Um cansaço que não some com descanso. Há um tipo de cansaço que o corpo não explica. Você dorme, mas acorda pesado. Tira um tempo, mas a mente não desacelera. Descansa fisicamente, mas por dentro continua exausto. Esse desgaste não responde a pausas comuns porque não nasceu no corpo. Ele se formou no interior, no lugar onde você vem segurando emoções, expectativas e responsabilidades por tempo demais. Esse cansaço aparece quando a alma passou muito tempo funcionando no limite sem perceber. Você foi forte quando precisava, segurou quando não podia cair, continuou quando queria parar. E isso criou uma fadiga que não se resolve com férias nem com um dia livre. O Espírito Santo permite que esse cansaço fique evidente porque ele não quer que você confunda sobrevivência com vida. Quando o descanso não funciona, Deus está apontando para a raiz. Não é falta de energia, é excesso de peso. Não é preguiça, é sobrecarga emocional e espiritual. Você não está cansado do que faz. Está cansado do modo como tem feito. Cansado de sustentar tudo sozinho, de não falhar, de não decepcionar, de não parar. Esse tipo de cansaço também revela algo importante. Você ultrapassou limites que não percebeu. Disse mais sim do que podia. Assumiu mais do que foi chamado a carregar. E por muito tempo, o Espírito Santo tentou ajustar o ritmo com sinais sutis. Mas quando eles são ignorados, o corpo e a alma falam mais alto. Muitos cristãos tentam resolver esse cansaço com mais disciplina espiritual. Oram mais, se cobram mais, exigem mais de si mesmos. Mas isso só aprofunda a exaustão. Porque Deus não está pedindo mais esforço, está pedindo mais verdade, mais honestidade sobre o que você aguenta, mais humildade para reconhecer limites sem culpa. Esse cansaço é um sinal de proteção. Ele impede que você continue funcionando de forma artificial. Ele força uma parada interior, não para te enfraquecer, mas para te salvar de um esgotamento maior. O Espírito Santo não trabalha contra você. Ele trabalha por você, mesmo quando o processo é desconfortável. Aqui é importante entender algo. Esse cansaço não significa que você está fracassando. Significa que você chegou a um ponto onde continuar do mesmo jeito não é mais possível. Isso é um convite, não uma condenação.
Um convite para reorganizar prioridades, ritmos e expectativas. Um convite para soltar pesos que nunca foram seus. Quando você reconhece esse cansaço sem se acusar, algo começa a mudar. A irritação diminui, a resistência cai. A alma começa a se abrir para ajustes necessários. E é exatamente nesse momento que outro sinal se manifesta com clareza. Uma sensibilidade emocional maior, uma irritação incomum, reações mais intensas do que o normal. Entender isso é fundamental para não confundir desgaste com falta de caráter espiritual, sensibilidade emocional aumentada e irritação incomum. Quando o cansaço se instala no nível mais profundo, algo começa a mudar na forma como você reage. Pequenas coisas incomodam mais do que deveriam. Palavras simples soam pesadas. Situações comuns provocam irritação imediata. Você se surpreende com suas próprias reações e começa a se julgar por isso. Mas essa sensibilidade não é falta de maturidade espiritual. É um sinal claro de sobrecarga. A irritação incomum surge quando a alma está sem espaço. Você não está mais conseguindo absorver impactos emocionais porque tudo dentro já está cheio. O Espírito Santo permite que essa sensibilidade venha à tona para mostrar que os limites foram ultrapassados. Não para te envergonhar, mas para te alertar. A alma está pedindo alívio, não correção. Muitos cristãos confundem esse estado com pecado emocional. Acham que estão piores, menos pacientes, menos espirituais, e então tentam se controlar ainda mais. Seguram reações, reprimem sentimentos, se cobram por não estarem bem. Mas essa repressão só aumenta a pressão interna, porque o problema não é a reação em si, é o acúmulo silencioso que a provocou. Essa sensibilidade é como um alarme. Ela dispara quando você vem se ignorando há tempo demais. Quando vem engolindo desconfortos para não decepcionar. Quando vem se adaptando a tudo para não gerar conflitos. O Espírito Santo usa esse sinal para interromper um padrão perigoso, o de se perder para manter tudo funcionando. A irritação também revela algo importante. Você não está sem amor, está sem margem emocional. Quando a margem acaba, qualquer estímulo parece ameaça. Não porque seja, mas porque você não tem mais onde apoiar. Isso não faz de você uma pessoa difícil. Faz de você alguém no limite. Deus não espera que você funcione como máquina espiritual. Ele conhece a estrutura da sua alma. Sabe que, quando a carga passa do ponto, até o coração mais sincero começa a reagir de forma defensiva. Por isso, essa sensibilidade não é um sinal para se condenar, mas para escutar. Escutar o que está pedindo ajuste. Escutar o que precisa ser interrompido. Escutar o que já não pode continuar do mesmo jeito. Quando você entende isso, algo muda. Em vez de lutar contra a irritação, você começa a investigar sua origem. Em vez de se acusar, você se observa com mais honestidade. E essa honestidade abre espaço para um outro movimento ainda mais profundo. Questionamentos começam a surgir. Não perguntas teóricas, mas perguntas reais sobre Deus, sobre você, sobre o caminho que está sendo seguido. Esses questionamentos não são perigosos. Pelo contrário, eles são um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo ainda está trabalhando ativamente no seu coração. Entender esse próximo sinal é essencial para não interpretar perguntas sinceras como afastamento espiritual. Questionamentos mais honestos sobre Deus e sobre você mesmo. Depois que a sensibilidade aumenta e as reações ficam mais intensas, algo começa a se mover no nível mais profundo do coração. As perguntas surgem. Não aquelas perguntas decoradas, aprendidas em ambientes religiosos, mas perguntas reais, diretas, às vezes desconfortáveis.
Você começa a se perguntar se o caminho que está seguindo ainda faz sentido, se as expectativas que carrega são mesmo de Deus ou se foram impostas, se a forma como tem vivido a fé ainda corresponde à verdade do que sente por dentro. Esses questionamentos assustam muitos cristãos, porque foram ensinados a associar perguntas difíceis à falta de fé. Mas isso não é bíblico nem saudável. A fé madura não elimina as perguntas, ela muda a qualidade delas. Quando o Espírito Santo está atuando, ele não anestesia a consciência, ele a desperta. Ele não silencia o coração, ele o torna mais verdadeiro. Aqui existe uma diferença crucial. Você não está questionando Deus para fugir dele, está questionando para permanecer, está tentando entender, não se afastar. As perguntas não vêm carregadas de rebeldia, mas de cansaço e sinceridade. São perguntas de quem chegou ao limite de sustentar respostas que já não se encaixam na realidade vivida. Nesse ponto, algo importante acontece. Você começa a separar o que é fé do que é hábito, o que é chamado do que é expectativa humana, o que é obediência do que é medo de decepcionar. Esse processo dói, porque desmonta estruturas internas que pareciam sólidas, mas ele também liberta, porque abre espaço para uma fé menos performática e mais verdadeira. O Espírito Santo usa esses questionamentos para te livrar da fé baseada apenas em esforço. Ele te chama para uma fé baseada em relacionamento, uma fé que não depende de estar sempre bem, sempre forte, sempre certo. Uma fé que suporta silêncio, dúvida temporária e fragilidade sem se romper. Muitos tentam calar essas perguntas rapidamente, com versículos soltos ou respostas prontas. Mas isso só empurra o conflito para mais fundo. Deus não tem medo das suas perguntas. Ele tem mais interesse na sua honestidade do que na sua performance espiritual. Perguntar com sinceridade é muito diferente de reclamar por resistência. Esses questionamentos são um sinal claro de que você não está anestesiado espiritualmente. Pelo contrário, está sensível demais para continuar vivendo no automático. Está consciente demais para fingir que está tudo bem quando não está. E isso é algo que poucos cristãos reconhecem como obra do Espírito Santo. Quando você aceita essas perguntas sem se condenar, algo começa a mudar. O isolamento deixa de parecer apenas cansaço social e passa a ser entendido como necessidade de recolhimento. Um afastamento não por orgulho, mas por falta de energia para sustentar vínculos como antes. Esse próximo sinal é delicado, porque facilmente é confundido com afastamento espiritual, quando na verdade é um pedido silencioso de preservação. Isolamento não por orgulho, mas por falta de energia. Chega um ponto em que você simplesmente não consegue mais sustentar a mesma presença de antes. Não é desprezo pelas pessoas, não é frieza, não é soberba espiritual. É falta de energia real. Conversas que antes fluíam agora cansam. Explicações que antes você oferecia com paciência agora parecem exigir um esforço que você não tem. Você começa a se afastar não porque quer se fechar, mas porque precisa preservar o pouco que ainda resta dentro de você. Esse isolamento costuma ser julgado de forma equivocada, inclusive por quem o vive. Você se pergunta se está se afastando de Deus, da igreja, das pessoas, da vida. Mas na maioria das vezes, o que está acontecendo é um recolhimento involuntário. A alma está pedindo menos estímulo, menos demanda, menos cobrança externa. Não para se esconder, mas para sobreviver emocionalmente. O Espírito Santo permite esse afastamento temporário como forma de proteção. Quando você chega ao limite, continuar exposto, disponível e acessível a tudo e todos pode te quebrar de vez. Então, a alma se retrai. Não como rejeição do mundo, mas como pedido de cuidado. É um mecanismo de preservação, não de orgulho.
Esse isolamento é diferente daquele que nasce da arrogância ou da indiferença. Aqui não há sentimento de superioridade, há cansaço. Há uma sensação de não dar conta. Há um desejo silencioso de ser deixado em paz por um momento, não para abandonar tudo, mas para não perder o pouco de força que ainda existe. Ignorar isso costuma levar a decisões drásticas mais à frente. Muitos cristãos tentam lutar contra esse isolamento, se forçando a estar presentes quando não conseguem mais. Continuam indo, falando, servindo, sorrindo, mesmo vazios por dentro. Mas isso só aprofunda o esgotamento. Deus não se agrada de uma presença vazia, sustentada por obrigação. Ele se importa mais com a integridade da sua alma do que com a sua disponibilidade constante. Nesse recolhimento, algo importante acontece. Você começa a ouvir com mais clareza o que antes era abafado pelo barulho. Pensamentos ficam mais nítidos. Emoções aparecem sem filtro. Dores antigas vêm à tona. E isso pode assustar, porque parece piorar antes de melhorar. Mas esse processo é necessário para que o Espírito Santo trabalhe onde você sempre evitou olhar por falta de tempo ou força. O isolamento, quando vivido com discernimento, não é abandono, é pausa estratégica. É Deus reduzindo o ritmo para evitar uma ruptura maior. É o Espírito Santo dizendo que você não precisa se explicar para todo mundo agora, só precisa se manter vivo por dentro. Não é para sempre, é por agora. Se você entende isso, o isolamento deixa de ser culpa e passa a ser sinal. Um sinal de que algo em você precisa ser visto, ouvido e cuidado. E aqui surge algo muito revelador. Mesmo isolado, mesmo cansado, mesmo pensando em desistir, há dentro de você um desejo silencioso, um desejo de que alguém perceba sua dor sem que você precise pedir. Esse desejo é um dos sinais mais claros de que a esperança ainda não morreu. Um pedido silencioso para que alguém veja a sua dor. Mesmo quando você se afasta, mesmo quando reduz o contato, mesmo quando diz que está tudo bem para evitar explicações, algo dentro de você ainda espera ser visto. Não é atenção, não é pena, é reconhecimento. É o desejo profundo de que alguém perceba que você não está bem, sem que você precise transformar sua dor em discurso. Esse pedido não é fraqueza, é humanidade ferida buscando cuidado. Esse sinal é um dos mais ignorados, porque acontece em silêncio. Você não pede ajuda diretamente, mas fica atento a quem nota sua ausência. Não chama ninguém, mas sente alívio quando alguém pergunta com sinceridade. Não quer expor tudo, mas gostaria que alguém percebesse que algo mudou. Esse desejo revela algo essencial. A esperança ainda está viva. Se tivesse morrido, você não se importaria mais em ser visto. O Espírito Santo atua de forma muito específica nesse ponto. Ele não força você a se expor quando não tem forças, mas também não permite que você se feche completamente. Ele mantém esse fio interno de desejo por conexão para te proteger do isolamento total. Porque quando a dor deixa de querer ser vista, ela começa a se tornar perigosa. Esse pedido silencioso também mostra que você não desistiu de tudo. Você desistiu de explicar, desistiu de se justificar, desistiu de tentar ser compreendido por quem não tem espaço emocional para te acolher. Mas ainda deseja cuidado, ainda deseja ser encontrado, ainda deseja descanso em alguém que enxergue além da aparência. Muitos cristãos confundem esse desejo com dependência emocional. Mas não é isso. É o reconhecimento de que você não foi criado para carregar tudo sozinho. É a alma dizendo que precisa ser vista antes de se quebrar de vez. Deus não condena esse pedido, Ele o colocou aí. Porque Ele mesmo se revela como aquele que vê, que conhece, que se aproxima do cansado. Esse sinal é precioso porque acontece antes da desistência real, antes do desligamento completo, antes do endurecimento do coração.
Ele é um último chamado suave. Não para você correr, fazer algo, se explicar, mas para permitir ser cuidado, mesmo que minimamente, mesmo que em silêncio. Quando esse pedido não é reconhecido, a dor tende a se fechar ainda mais. Mas quando é acolhido, algo começa a se reorganizar. Não tudo, não de uma vez, mas o suficiente para não desistir agora, o suficiente para continuar respirando, o suficiente para não tomar decisões definitivas no auge do cansaço. E aqui chegamos a algo fundamental. Todos esses sinais não existem para te empurrar adiante à força. Eles existem para revelar uma verdade que poucos cristãos aprendem. O Espírito Santo se aproxima mais quando você não consegue mais fingir. Quando a força acaba, a performance cai, as máscaras se desfazem. É exatamente aí que Deus age com mais proximidade, cuidado e verdade. O Espírito Santo age mais quando você não consegue mais fingir. Existe um ponto no caminho em que a fé deixa de ser apresentação e volta a ser relação. Esse ponto geralmente não é bonito, nem forte, nem inspirador aos olhos humanos. É o momento em que você não consegue mais sustentar a imagem de alguém que aguenta tudo. As palavras ficam simples, as orações ficam curtas, as respostas desaparecem. E é exatamente aí que o Espírito Santo se aproxima de um jeito que poucos cristãos reconhecem. Deus não espera você cair para agir. Ele age quando percebe que você parou de fingir que está bem. Quando a performance cai, a verdade aparece. E a verdade é o lugar onde Deus trabalha com mais liberdade. Enquanto você consegue se sustentar sozinho, Ele respeita. Quando você não consegue mais, Ele se aproxima. Não para te pressionar a continuar, mas para te impedir de desistir no lugar errado. Todos os sinais que você reconheceu até aqui não são provas de fracasso espiritual. São sinais de limite humano, são alertas de que você chegou onde não dá mais para viver só de força, disciplina ou obrigação. O Espírito Santo não te trouxe até esse ponto para te abandonar. Ele te trouxe para te encontrar sem máscaras, sem discursos, sem a necessidade de parecer forte. Poucos cristãos aprendem isso porque foram ensinados a resistir até quebrar, a suportar até endurecer, a continuar até perder a sensibilidade. Mas Deus não glorifica o esgotamento. Ele não pede que você morra tentando. Ele pede que você viva com verdade. E a verdade agora é simples. Você não aguenta mais do jeito que estava. E tudo bem admitir isso diante dele. Quando você entende isso, algo se reposiciona dentro de você. A culpa diminui, a urgência cai. A pressão de tomar decisões definitivas perde força. Você percebe que estar prestes a desistir não significa que chegou ao fim. Significa que chegou ao limite de um modo de viver que não era sustentável. E Deus não te chama para continuar igual. Ele te chama para continuar diferente. O Espírito Santo não vem com respostas prontas nesse momento. Ele vem com presença. Ele não te entrega um plano completo. Ele te entrega fôlego para hoje. Ele não te cobra força. Ele te oferece descanso. Não o descanso de quem abandona tudo, mas o descanso de quem para de lutar sozinho. Se você chegou até aqui sentindo que estava prestes a desistir, leve isso com você. Você não está fraco demais para Deus, está honesto demais para continuar fingindo. E essa honestidade é o terreno onde a fé verdadeira se reconstrói, sem barulho, sem pressão, sem promessas vazias. Não tome decisões finais no auge do cansaço. Não interprete o limite como fim. Permita que o Espírito Santo faça agora o que poucos cristãos permitem: cuidar de você antes que você desista. Sustentar você quando a força acabou. Ficar com você quando você não consegue mais explicar nada. Isso não é o fim da sua fé, é o início de uma fé mais verdadeira. Uma fé que não depende da sua força,
mas da fidelidade de Deus. E isso agora já é suficiente para não desistir hoje.